Chegou a hora do nosso saúde.com. Você é sempre bem-vindo para a gente falar de saúde de maneira geral. Esse programa que reúne os maiores especialistas da área de saúde de Caruaru e região. No programa de hoje, se prepare para relaxar. Olha, cuidar da sua espiritualidade, da sua energia. No programa de hoje, nós vamos te apresentar a terapia holística. Fica de olho que tem tudo isso e muito mais aqui no saúde.com. O programa já começou. Gente, para começar o programa, eu sei que vocês adoram. Quando eu vou passeando por aí, quando eu frequento clínicas, hospitais, quando eu mostro os bastidores. Então, no programa de hoje, eu vou atender o pedido de vocês, tá bom? Eu fui até a Clínica Siloé, no Espaço Terraço dos Anjos, para conhecer um pouquinho mais sobre a terapia de florais. Como é que os florais podem contribuir na nossa vida? E fiz até uma sessão de reiki. Ficou curioso? Então confere a nossa entrevista. A gente sempre tem abordado os temas de saúde aqui no nosso programa, falando da importância de nos cuidarmos, de nos alimentarmos, de frequentarmos o médico. Mas eu quero saber como é que você está lidando com as suas emoções. Então, vamos te apresentar hoje, na nossa conversa, direto do Espaço Terraço dos Anjos, que fica na Clínica Siloé, aqui em Caruaru, a terapia floral. E para isso, eu estou aqui com Verônica Cordeiro, ela que é terapeuta holística e vai nos conduzir nessa conversa e nos fazer entender um pouco mais sobre esse assunto. Verônica, bem-vinda. Gratidão, Jair, o prazer é todo nosso te receber no nosso espaço. Gente, Verônica Cordeiro, eu sou muito fã dela, sou até suspeita em entrevistá-la, porque eu tenho visto, acompanhado o trabalho dela, a gente já tem feito tantas entrevistas na Rádio Jornal, nos nossos podcasts do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Mas que bom que hoje a gente está aqui no cantinho dela, no espaço, nesse espaço Terraço dos Anjos, para falar sobre esses atendimentos e como é que pode mudar, melhorar, a sua vida através da terapia floral. Então, Verônica, eu queria que você explicasse para a gente, logo de cara, o que é essa terapia? Consiste em quê? A terapia floral, ela pode ser usada de várias formas. Erroneamente, como algumas pessoas acham, que ela é apenas de forma para ingerir. Mas nós podemos usá-la no ambiente, na pele, em massagens, em forma de roll-on, que aí a gente pode estar passando em pontos específicos de acupuntura. A gente pode estar usando como ponto de referência para acupuntura auricular. Então, a terapia floral, ela consiste em essências florais que trabalham a nossa emoção. Então, quando a gente está trabalhando a emoção de uma forma natural, é natureza cuidando de natureza. Então, suas emoções faz parte da sua natureza, faz parte da sua essência. Então, quando você está cuidando com a natureza, o resultado é bem mais eficaz. Então, o criador da terapia floral foi o Dr. Edward Bach, um inglês que descobriu essa técnica através de essências de flores. E quando ele fez essa descoberta, ele se curou da patologia que ele tinha, tá? E descobriu grupos dentro dessas essências. Então, existe o grupo da solidão, existe o grupo da ansiedade, do medo, do estresse. Então, tem vários grupos que a gente pode cuidar. Por exemplo, medo. Nós podemos sentir medo, mas são medos específicos. Então, existe o medo do futuro, existe o medo de algo que você conhece, existe o medo de algo que você não conhece. Então, para cada um desses medos, existe uma essência. E para cada uma das pessoas existe uma fórmula específica. Então não é interessante muitas vezes a gente pegar um floral generalizado e jogar para uma pessoa sem saber o histórico e principalmente o que está causando. Então a terapia floral traz muito isso, traz de puxar para entender o que é que está acontecendo com você, o que é que você precisa ser trabalhado, para que a essência seja feita, a fórmula seja feita de acordo com o que você precisa, para que seja um resultado bem mais eficaz. Então, desse ponto de vista, a gente vê que existem florais para se vender no comércio de maneira geral. O ideal é que você
esteja diante de um profissional, de um terapeuta, e que ele faça aquele floral exclusivo para você. Exato. Até porque esses florais de farmácia, seria erroneamente da minha parte dizer que não funcionam. Mas existe o direcionamento. Então você pode estar querendo tratar o medo, por exemplo, mas que medo você tem? Então seria interessante que o profissional entendesse dos florais de bar para ver se aquela essência serve para o tipo de medo que você está sentindo naquele momento. Porque nossas emoções, elas são mutáveis. Então, ora você pode estar com medo de um assalto, você pode estar com medo de uma coisa que não aconteceu, por exemplo. Né? Você tem que se precaver sem fazer disso um fardo. Então, como é que eu vou saber que aquela essência que está ali no vidrinho da farmácia é a essência que você precisa naquele momento? Inclusive, nós temos uma média de 30 em 30 dias, a gente faz uma avaliação para saber se continua com a mesma fórmula ou não. E é curioso ver que as pessoas se sentem bem e pedem para ficar com a mesma fórmula. Não, eu estou muito bem, eu quero continuar. E também existem as pessoas que fazem, olha, eu parei no meio porque eu achei que eu piorei. E que fique bem claro, quando as pessoas acham que pioram, é porque tem o mesmo preceito da homeopatia, o mesmo preceito da acupuntura. Ela expurga. Então a gente está tirando da raiz o que está causando o mal para que esse mal não volte, não brote novamente. E quando a gente se refere a mal, é o que está andando com mau funcionamento, tá? Então, não é que seja algo mal em relação a algo muito místico, não acontece por aí. Então, o que está te fazendo mal, o que está te causando um desconforto, a gente tira pela raiz para que isso não volte mais. Então, aí o floral, ele trabalha a longo prazo por isso. Então, algumas pessoas, não, eu não quero mais, eu piorei, alguma coisa do tipo, mas aí se persistir, percebe que ao final dos 30 dias, às vezes, quer a mesma fórmula, e aí é bem interessante. E acho que quem está em casa também vai compactuar com o que eu vou trazer aqui de exemplo. Nós temos visto que existem muitas essências, né, que são vendidas até bem, né, um valor bem caro, inclusive, porque é muita marca também. Mas a gente vê muitas essências sendo comercializadas e pessoas que se sentem super bem. Ah, porque essa essência é para isso, essa é para aquilo outro. É praticamente a mesma questão de floral. Porque existe floral também para o ambiente, não só para o ser humano, vamos dizer assim. Isso, mas aí no ambiente, porque vamos lá, a terapia floral trabalha energia. Então tudo consiste em energia. O ambiente que você está, você em si é uma energia materializada. Então quando a gente encontra essências, existem também os óleos essenciais. Então, os óleos essenciais, eles são mais difundidos e eles são até mais caros de serem encontrados, porque a extração é que faz ser caro. Entendi. Mas aí o efeito do óleo essencial, alguns vai de pele, outros vai de ambiente, pela aromaterapia. Certo. A gente trabalha dessa forma. O floral não. O floral é a essência que vai trabalhando com a essência, o óleo essencial, o aroma que você preferir. Ele unido vai fazer a proteção e limpeza do ambiente. Como exemplo. Então, eu posso trabalhar o ambiente, eu posso trabalhar diretamente na pele, eu posso ingerir, mas quando for no ambiente junto com o óleo essencial, é interessante que o profissional seja também habilitado em aromaterapia, em terapia floral, para que ele saiba fazer exatamente qual é a fórmula que você precisa para aquele ambiente. Aí, vamos falar sobre essas emoções que os florais podem tratar, né? Que a terapia floral podem tratar dentro de nós. Por exemplo, muita gente que passa por... Você falou bastante de medo do futuro, que seria uma ansiedade, né? Sim. Mas tem muita gente que tem traumas de acontecimentos passados. Através desse tipo de terapia com florais, é possível reverter isso? Sim, a terapia floral eu costumo brincar carinhosamente dizendo que eu não sei para que ela não serve ainda. Basicamente. Porque o trauma, ele significa em você continuar dentro do ciclo. Então, o que é que a essência vai trabalhar com você? A quebra desse ciclo, tá? Então, você vai aprender com as experiências. Não é sempre aprender com os erros, é aprender com a experiência. Então, quando você evolui, e quando a gente chama evoluir, seja um passinho acima, então você dá um degrauzinho acima na escada da vida, é quando você consegue sair de um ciclo vicioso, você muitas vezes você nem percebe que está nele, então você consegue transmutar isso. Aconteceu algo que não foi tão bom para mim aqui agora, eu consigo aprender com isso aqui para dar um passo à frente. Inclusive,
é difícil, é complicado, mas as pessoas não percebem que em toda situação ruim tem algo positivo. Então os florais dão essa clareza. Então eles dão esse discernimento de você entender que aquela experiência que você está passando é ruim, é dolorosa, mas aí você consegue, se conseguir enxergar o mínimo que seja de positivo, você consegue tirar essa experiência e evoluir. E aí você não fica nesse ciclo vicioso que você citou como exemplo agora. E é indicado para quem, o floral? Todos. Todos os seres humanos e... De bebê animal. Sim. Animal também. Animal, nós temos fórmulas específicas para pet. E quando a gente diz pet, é gato, cachorro, cavalo, passarinho. Então, o que é que difere o floral de um ser humano para um pet? É a forma de uso, a forma de conservação. Bebezinhos. Mas aí ele vai estar, por exemplo, qual seria o problema do pet para ser tratado com floral? Por incrível que pareça, as pessoas não levam tão em consideração que os pets também têm sentimentos. Então a gente vai tratar um pet que foi abandonado, um pet que está em situação de rua, um pet que foi resgatado, um pet que precisa mudar de uma residência para outra, até com o seu próprio tutor. Que está triste com a perca de alguém, a perca do tutor, né? Também. Então, tipo, o animal em si, vamos usar o cachorrinho como um exemplo, tá? Então, o cachorrinho, ele late muito. E muitas vezes você não sabe por que ele está latindo. E aí a tendência é, cala a boca, para de latir. Tá, mas por que é que ele está latindo? Às vezes ele pode estar sentindo uma dor, às vezes ele pode estar sentindo um ambiente muito carregado, e isso parte muito dos gatos. Os gatos têm muito isso da sensibilidade de sentir como é que está a energia do ambiente, então eles ou dormem muito, ou ficam muito ariscos, ou ficam com qualquer coisinha que passa, eles ficam mais sensíveis. Então, o floral dá esse equilíbrio também para o animal. E também animais cirurgiados, animais atropelados, animais que tiveram algum tipo de cirurgia, patologia, que teve que mexer mesmo na pelezinha deles. Então, a gente também trata. Inclusive, vale a mesma regra de pode ser ingerindo ou passando no animal? Sim, era isso que eu ia completar agora. Eu tenho gatinhos, inclusive muitos por sinal, e uma estava para dar à luz. E ela estava muito inquietazinha e tal. E o que foi que a gente fez? A gente passou o floral nela, que ela não estava conseguindo ingerir. E aí a gente fez a essência floral para o ambiente, passou na mão e foi acalmando. E ela, com 30 minutos depois, deu à luz. Então, o floral ele acalmou na hora do parto, assim como a gente poderia fazer com o ser humano também. Inclusive, já engatando a história do ser humano, o bebezinho, a partir de dias de vida, ele já pode tomar. Porque o que difere é a composição de como a gente vai fazer a conservação do floral. Então, bebezinhos que não dormem bem, bebezinhos que estão com trabalho para amamentar, para pegar, né, a questão da amamentação. O bebezinho que não consegue controlar o que é dia, o que é noite, porque ele acabou de sair da barriga, ele precisa entender o que está acontecendo, então é um choque. Então, o floral ele vai do bebezinho ao idoso, do pet ao ambiente. Então, ou seja, está apresentando algum problema, está vindo uma situação ali difícil, procurar a terapeuta holística. Um profissional habilitado. Um profissional habilitado para fazer o seu floral. Exato. Agora, dentro desse universo, que ele é muito curioso e é muito particular, né? Quando a gente vem para um ambiente como esse, que a gente vê, que sente elementos, uma energia diferente. Quando eu falo para vocês, vamos energizar também, né? Que eu digo que esse programa tem muita energia, muita coisa boa. Existe outro tema que eu acho muito importante e que, inclusive, nesse programa eu quero receber esse tratamento. Queria que você falasse sobre o reiki, para a gente ainda tratar ainda desse tema de energias boas. Então, o reiki, ele não é uma massagem, mas ele é um tratamento de equilíbrio e harmonização de energia por imposição de mãos. Então, a gente não manipula a musculatura. A gente trabalha equilibrando, limpando, harmonizando a energia através dos chakras. Nós temos vários chakras, inúmeros, no corpo inteiro. E o que é chakras, Verônica? Aí é que tá. São os pontos energéticos que irradiam a energia que precisa para o corpo todo. Por exemplo, na acupuntura, vamos falando de meridianos. Os meridianos da acupuntura, eles trazem essa questão da corrente energética. E o reiki, ele parte dos 7 principais que estão a nível de coluna.
Então, quando eles estão posicionados na nossa coluna, a gente trabalha no reiki para, basicamente, eles como expansão energética. Então, normalmente, quando a gente tem um chakra cardíaco, por exemplo, ele trabalha a parte de pulmão, coração. Um chakra de plexo solar trabalha estômago. E aí a parte mais espiritualizada, que você precisa de mais calma, mais tranquilidade na mente, a gente trabalha terceiro olho, coronário. Então, existe uma linha de chakras em que você, por exemplo, já deve ter ido para um médico com azia, e quando chega lá o médico diz, você não tem nada. Você não tem nada físico. Pode ser a sua energia que está desequilibrada, que está acusando naquele chakra referente ao estômago, o que é que pode estar acontecendo. Então, quando a gente faz o reiki, tradução do reiki, energia de cura. Então, é uma energia que vai curar e habilitar o teu corpo a agir de forma correta, não vamos dizer correta, mas ele vai trazer o teu corpo para uma harmonia, para que você consiga enfrentar as coisas que o mundo vai te oferecer. Eu aproveitei bastante a sessão, viu, gente? Sai de lá bem leve. Então, fica a dica para você também experimentar a terapia holística. Tá aí, muito obrigada, Verônica Cordeiro, pela participação de sempre, pelo carinho, pela energia. Olha, a gente chega, fica aqui, ó, exalando uma energia positiva, que eu sei que você aí do outro lado sente também o nosso carinho e a nossa gratidão. Inclusive, muito obrigada a todos vocês pelo carinho da audiência e vocês que sempre querem fazer parcerias e falam comigo lá no direct, no Instagram. Olha, gente, fique à vontade. Você que quiser fazer parceria com o nosso programa, quiser anunciar no nosso programa, lá no Instagram eu passo todos os detalhes para vocês e os contatos que vocês têm que falar para poder anunciar aqui, tá bom? E fazermos a nossa parceria. Ó, tem muito mais assunto no Saúde.com de hoje, só que agora eu vou para o intervalo. Rapidinho, a gente volta.